já que vivemos o ano jubilar e este jubileu da esperança nos impulsiona a seguir na fé, na missão e naquilo que o próprio Jesus nos impulsiona a fazer na nossa vocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nós descer, divina luz, a nós descer, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Ó Espírito Criador, iluminai a nossa igreja, iluminai os catequistas, para que possamos, pela tua chama, que derrama os dons sobre cada um de nós, em cada dom, em cada carisma, em cada gesto, possamos resplandecer sempre mais a tua luz, a tua bondade e a tua verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, a ideia desta noite é a gente bater um papo, não um estudo aprofundado, mas algumas luzes que são lançadas dentro do mês da Bíblia para entender como a palavra de Deus não só age diretamente em nós, mas a palavra nos impulsiona na ação evangelizadora. E nós que estamos aqui, catequistas, sabemos muito bem disso. A nossa missão, a nossa vocação depende diretamente de como eu escuto e experimento a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, dentro do seu contexto também, né? Que é um outro ponto, quem já estudou a introdução à Bíblia sabe disso, né? A gente não pode ler o texto bíblico de forma fundamentalista. O que é ler de forma fundamentalista? Ler o que está escrito e entender o que está escrito daquela forma que foi colocada. Querem um exemplo básico sobre isso, né? Jesus diz: se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar no céu sem uma das mãos do que não entrar. É claro que Jesus não está pedindo para a gente cortar as mãos, é uma figura de linguagem colocada ali, mas para dizer, prestem atenção nas consequências do pecado. E dessa forma, a palavra de Deus nos ajuda, dentro do contexto de cada autor, a iluminar melhor a prática dessa palavra na nossa vida. Então, por isso que é importante, dentro do mês da Bíblia, a gente ter esse momento de ir nas raízes, nas fontes daquele livro. E no Brasil, desde 1971, a CNBB trouxe a questão do mês da Bíblia. Então, todos os anos, um ano é escolhido um livro do Antigo Testamento, um ano do Novo, e assim por diante.
E esse ano, por ser o ano do jubileu, e o Papa já tendo escolhido como tema Peregrinos de Esperança, foi tomada a Carta de São Paulo aos Romanos, e a esperança perpassa toda a carta. Então, só para a gente entender rapidamente, as 14 cartas atribuídas a Paulo no Novo Testamento, elas são divididas em 2 grupos. Então, um primeiro grupo é chamado de proto-paulinas. Eu ia até falar, Renata, não tem como essa tela a gente ficar eu vendo os quadradinhos. Será que é eu que tenho que mudar aqui no meu? Padre. O que você quer? É que só tem assim, só está a escola catequética grande no meio, e do meu lado direito, a minha carinha é de mais 2. O senhor pode mudar. Será que é nesses 3 pontinhos? Ajuste a visualização? Isso. Tem que pôr o quê? Mosaico? Eu acho que o mosaico o senhor consegue aí ver todo mundo. Sim. Deu certo? Deu certo. Isso. Mas vocês estão parecendo quando eu dei aula no ensino médio na pandemia, que todo mundo estava dormindo, ainda mais a aula de manhã, todo mundo dormindo e eu dando aula sozinho. Tinha hora que eu parava e chamava, fulano, fala alguma coisa. Eu estou bem acordada. Imagina que o fulano respondia. Estava no 15º sono ainda, de para descoberta. Não, eu estou acordada. É que assim, melhora a transmissão se a gente fica com o microfone e a Sim. câmera fechada. Melhora a questão do Wi-Fi também, né? Da forma como se escuta, né? Bom, então, voltando aqui ao contexto. A Thaís, estamos aqui. Ainda bem, né? Daqui a pouco eu vou gritar o nome de alguém e dizer, fulana, comente o que eu acabei de falar. Isso, pega de surpresa. As cartas de Paulo se dividem em 2 grupos. Proto-paulinas e deuteropaulinas. O que é esses palavrões? 7 cartas são proto, ou seja, verdadeiramente escritas por Paulo, ditadas por ele, com ideias realmente dele. E outras 7 são chamadas deutero. Deutero quer dizer depois, por um discípulo, escritas depois da morte de Paulo. Então, são 7 cartas e 7 cartas. E Romanos faz parte das cartas reconhecidas que Paulo não escreveu, ele ditou, né, as cartas. Então, a carta aos Romanos é reconhecida como sendo o próprio Paulo que pensou, rascunhou na sua cabeça e foi ali colocando as ideias com a ajuda de companheiros de viagem. A carta aos Romanos, ela foi escrita ali por volta do ano 54, 55, durante a terceira viagem de Paulo, então nos anos 50. E o que é interessante a gente pensar? Se a carta é aos romanos, Paulo escreveu a carta à comunidade de Roma. Então já existia uma comunidade cristã no coração do império. E Paulo escreveu uma carta com esperança, porque ele tinha esperança de chegar à Espanha, o que não aconteceu. Então ele passaria por Roma para atingir até o extremo da Europa. Lembrando que, por exemplo, o Reino de Portugal vem muito depois. Então, ali, a ponta da Europa ficava na região espanhola, depois da Itália. Ali, a oeste europeu.
Só que Paulo foi para Roma mais preso depois, né? Não foi livre, foi para morrer. Então, Paulo escreve uma carta também exortando a comunidade de Roma a se converter a Jesus. E aqui a gente tem que pensar no estilo romano de ser. Falamos da capital do Império Romano, onde o paganismo era reinante, e também a própria a idolatria à figura do Deus imperador. A vida moral era extremamente desregrada, né? A cultura romana se valia de todos os artifícios morais, sexuais, de convivência. Só a gente lembrar das aulas de história, né? Quando se tinha o chamado pão e circo da Igreja de Roma, o que aconteceu depois com os cristãos. Então, o povo adorava comer e assistir espetáculo, o entretenimento. Vez ou outra, a gente recebe algum artigo, alguma notícia de algum crítico, né, escrevendo assim, vivemos novamente a política do pão e circo. Quer dizer assim, o povo em geral não está preocupado com cultura, com política, com transformação social. Né? As pessoas querem o quê? Comer, ter dinheiro para comprar comida e ter algum tipo de entretenimento. Né? Então, até hoje, muitos políticos e muitos sistemas políticos se utilizam da tática do pão e circo. Um povo, na sua grande parte, analfabeto, não só em Roma, como em toda a Europa. Então, Paulo envia uma carta à comunidade de Roma com elementos centrais da fé. E aqui é importante a gente dizer, né? Paulo não tinha livro de teologia para se apoiar. Paulo não tinha evangelho para se apoiar. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vieram depois da morte de Paulo. Então, as cartas de Paulo são as primeiras escrituras que foram depois aceitas para o cânon bíblico. Então, podemos dizer que Paulo começou a criar ideias teológicas. Daquilo que ele experimentou como apóstolo, da convivência, porque ele tinha encontrado um pouco antes Pedro, Tiago e João no Concílio de Jerusalém. E dizem alguns especialistas que ele escreveu essa carta estando em Corinto, na região grega. Né? A gente lembra também nas aulas de história, né? Aquelas colunas da arquitetura grega, a gente aprendia até a desenhar, né? A coluna jônica, dórica e coríntia, que eram arquiteturas presentes na cultura grega. Então, a comunidade de Corinto já era conhecida, para nós, Coríntios era uma comunidade difícil, briguenta demais, e Paulo passou um tempo por ali, também projetando como seria a evangelização, como seriam os próximos passos, enviando mensagens e cartas. Pode ter tido, certamente, muitas cartas que não chegaram até nós, e que não foram também agregadas às cartas do livro da Bíblia. Mas a carta aos Romanos é importante, porque, como eu disse no início, o fio da meada é a esperança que Paulo tinha de chegar à Espanha, a esperança que Cristo nos traz, e é uma carta muito bem estruturada. Ela tem começo, meio e fim. Ela tem prólogo, tem desenvolvimento e tem conclusão. E
E a maioria das cartas que foram ditadas por Paulo tem esta estrutura. Uma breve saudação no começo, depois apresenta uma outra tese, o objetivo daquela carta, desenvolve ali os assuntos e depois se despede. É só a gente lembrar que na missa, quase toda a missa, o padre diz uma frase que é de saudação paulina. Quando o padre traça o sinal da cruz, o padre diz: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Essa é a frase de Paulo. Veja que maravilhoso. A nossa igreja, 2000 anos depois, repete o mesmo gesto de Paulo. Ele talvez nem imaginaria que as suas cartas um dia integrariam o que nós chamamos de Bíblia, porque Bíblia é uma biblioteca de livros, um conjunto de livros, que uma carta sua faria parte do livro da Palavra de Deus e que a sua saudação trinitária, que a igreja sempre acreditou, no Pai, no Filho e no Espírito, que a sua saudação trinitária chegaria até nós em cada Eucaristia tantos anos depois. Essa é a tradição viva da nossa igreja, né? E dentro da própria liturgia, recuperada pelo Concílio Vaticano II, que a liturgia reformada, ela agregou muitas coisas que tinham sido perdidas e foram recuperadas por estudiosos da liturgia e das liturgias dos primeiros séculos, manuscritos que foram reencontrados, traduzidos do grego, do latim, e que enriquece a nossa liturgia católica hoje, na língua de cada povo. Então, todos estão aí com a Bíblia. Vamos abrir no início da carta aos Romanos aí. Enquanto vocês abrem, eu vou beliscar uma fruta aqui. Abram, por favor, carta aos Romanos. Vamos lá. Vamos ver a saudação que está junto com o endereço, no início da carta. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, nascido da estirpe de Davi, segundo a carne, estabelecido Filho de Deus, com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar, para louvor do seu nome, a obediência da fé entre todas as nações, das quais fazeis parte também vós, chamados de Jesus Cristo. A vós todos que estáis em Roma, amados de Deus e chamados à santidade, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo. Paulo faz todo um querigma no início da carta. Como eu disse, estamos falando de um tempo em que não se tinha catecismo para pesquisar a fé. Então, Paulo inicia a carta anunciando Jesus Cristo, o Filho de Deus,
o esperado pelos profetas, aquele que ressuscitou dos mortos, segundo o Espírito, e é ele que nos chama para a obediência da fé. E é bonita essa expressão, obediência da fé. Porque o que é fé? E aí vou abrir um pouquinho o microfone para vocês não cochilarem. Quem pode me falar aí? O que é fé? Nossa, é algo tão simples. Todo mundo tem fé aqui? Sim. Sim, Marlene. Então, já que você falou sim, agora você responde. O que é a fé? É crer no que não se vê, né? É crer no mistério, é crer no sobrenatural de Deus. Acho que é isso. Será que é? Não sei. Daqui a pouco eu vou chamar os universitários. Natália. É a confiança em Deus. Confiar no Senhor. É a gente acreditar naquilo que a gente recebe também da igreja, das orientações da igreja, é a gente ter uma resposta daquele amor, daquele olhar que Deus tem para a gente, para a criação. Sim, obrigado. Sim, crer no invisível, né? Crer no invisível, crer naquilo também que a igreja nos apresenta, na razão, né? Junto com a razão, né? Junto com a razão, junto com a palavra apresentada. Sim. E a gente parte primeiro da palavra fé no geral, né? Não a fé cristã. O catecismo usa uma expressão que eu gosto. Ele diz que a fé é assentimento. E aí eu vou eu sei o que significa, mas para ter essa profundidade, eu vou procurar aqui pelo dicionário. Assentimento, significado. Assentimento significa o ato ou efeito de concordar ou consentir com algo. Seja uma ideia, uma proposta, uma ação, termo que tem origem no latim, assentimentum, que significa dar a sua adesão, aprovar, que é sinônimo de consentimento e concordância. O assentimento é uma entrega total. Então, acreditar, não é? Oi? Acreditar. Mais do que acreditar. É entregar, acreditar e aceitar mesmo, tudo assim. Porque até a palavra acreditar, ela pode colocar em dúvida. Alguém pergunta assim, você acredita que ano que vem teremos bons governantes? Aí você vai dizer assim, eu acredito que sim. Né? A palavra acredita, ela ainda não tem tanta força. Então, é crer plenamente, aceitar, é o assentimento, aceitar. O assentimento é uma confiança plena. Plena. Então, mas a gente aceita, por exemplo, assim, quando a maioria das vezes nós temos só a mania de falar, fazer orações pedindo, né? E, então, quando a gente pede alguma coisa e não entrega, a gente toda hora vai pedindo, então a gente não está entregando, esse aceitar. Quando a gente entrega, e quando volta o problema, fala, não, eu já te entreguei, eu não aceito mais esse problema, já não me pertence, eu já te entreguei. Eu tenho, a minha fé está nisso, que eu já te entreguei, e eu vou conseguir na medida daquilo que eu posso receber realmente, se é pro meu bem, ou se não for para o meu bem, não vai acontecer. Essa entrega, essa aceitação. Aqui, quando a gente observa, por exemplo,
ano que vem nós teremos a Copa. A gente sabe que o Brasil está ruim das pernas, também no futebol. Mas nós temos fé, né, que o time possa chegar ou até a final, ou até próximo à final. Então, nós damos um assentimento, uma entrega total. E aqui eu uso um exemplo que eu aprendi já há muito tempo, que é muito claro e preciso sobre a fé e a fé cristã. É a imagem da criança que está aprendendo a andar. Ela vai dando alguns passos. E aí o pai ou a mãe está na frente dela, meio que vigiando, né? E aí o pai ou a mãe diz assim para a criança, vem, e aí ela solta da parede e vai dando os passos. E às vezes cai no braço do pai, ou às vezes cai com a cara no chão, esborracha, mas ela dá esse assentimento, confiando de que, mesmo se ela cair, ela tem alguém ali para sustentá-la. Ela tem alguém que vigie por ela. Então, para nós, a fé, e Paulo diz sobre a obediência da fé. Então, se a fé é o ato de tirar as mãos da parede e nos lançarmos adiante, sem ter a certeza se conseguiremos andar ou se vamos cair, pensar nesse assentimento, Paulo acrescenta o qualificativo da obediência. Ser obedientes a este assentimento. Nos resguardar para que essa fé que nós professamos seja fiel. Fiel a quem? A Deus e à igreja. É essa a obediência que nos leva a crer no Deus do impossível. Então, Paulo inicia a carta com a saudação, já trazendo este princípio como que jogando para os romanos, né? A quem que vocês são obedientes? Só o imperador? Só o governante? A quem que vocês têm fé? No imperador? Que é o representante de Deus? Então, Paulo, dentro da história de todo o cristianismo, se torna, aos olhos do império, subversivo, porque há uma legislação romana de que o imperador é Deus na terra, é escolhido pelo próprio Deus e tem as prerrogativas divinas nele. E Paulo vai dizer que não é bem assim. E vai formando ali as comunidades. Bom, sigamos mais um pouquinho aqui nesse capítulo 1. Em primeiro lugar, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque vossa fé é celebrada em todo o mundo. Então, Paulo já tinha percepção de que existiam comunidades cristãs em todos os lugares do império. Ele fala mundo, mas o mundo habitável na visão deles, que é o Império Romano. Deus é testemunha a quem presto um culto espiritual, anunciando o evangelho de seu Filho, de como me lembro de vós. E peço continuamente em minhas orações que, de algum modo, com o beneplácito de Deus, se me apresente uma oportunidade de ir ter convosco, que era o desejo dele de ir a Roma. Realmente desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual que vos possa confirmar, ou melhor, para nos confortar convosco pela fé que nos é comum a vós e a mim. E aqui lembra muito da crisma. Por quê? Paulo diz, confirmar. Confirmar o quê?
a fé, pela graça do Espírito, né? E não escondo, irmãos, que muitas vezes me propus ir ter convosco e fui impedido até agora, para colher algum fruto também entre vós, como entre as outras nações. Pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Daí meu propósito de levar o evangelho também a vós que estáis em Roma. E aqui, pela minha Bíblia, que é de Jerusalém, ela traz muito divididinha o que vai acontecendo, né? Em cada capítulo. E ele traz que o que vai vir agora é a tese da carta, ou seja, o propósito pelo qual ele dirigiu essa carta aos romanos. Na verdade, eu não me envergonho do evangelho. Ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, do judeu, mas também do grego. Porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Conforme está escrito, o justo viverá da fé. Ou seremos justificados, salvos pela fé. E aqui nessa tese tem um montão de coisas, né? Primeiro que Paulo fala de anunciar o evangelho. Alguém poderia me contestar aqui, mas o senhor acabou de dizer que não tinha evangelho na época de Paulo ainda. De fato, não tinha. O que significa a palavra evangelho, que vem do latim evangelium? Boa nova. Então, quando Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho que ele anuncia, mas é força de Deus, ele não se envergonha da boa nova que ele traz. E que boa nova que é essa que pode deixar alguém envergonhado ou causar desconforto? Dizer que o nosso Salvador foi pregado numa cruz, foi humilhado pelos romanos, e muito mais para a comunidade de Roma. Porque Jesus foi morto com o assentimento, com a confirmação das autoridades romanas. Então, Paulo diz: não me envergonho, porque anunciar essa boa nova, para mim, é força de Deus, e não fraqueza. E Paulo diz em outra ocasião, né? Quando sou fraco, aí que eu sou forte. Forte em Cristo Jesus. É na fraqueza dos homens que eu encontro a fortaleza de Deus. Então, a tese de Paulo, anunciando o seu evangelho, seu no sentido do seu escrito, mas anunciando a boa nova de Jesus, que depois Marcos vai anunciar, Mateus, Lucas e João. Como força é para a salvação de quem crê. O pano de fundo de toda a carta é a esperança que nos leva à salvação. E ele diz uma coisa bem sutil ali que a gente entende. Bom, em primeiro lugar, anuncio essa boa nova ao judeu, mas também ao grego, que é a discussão lá no Concílio de Jerusalém que ele participou com Pedro e André, e os outros. Para dizer, e agora? Temos que seguir a lei judaica ou não temos? Se um pagão se converte a Jesus, ele tem que seguir a lei judaica? Jesus era judeu, os apóstolos são judeus. E aí? E a disputa teológica de Paulo era dizer, o evangelho tem que ser anunciado a todos, não só aos judeus. E aqui ele deixa muito claro, envio esta boa nova aos judeus, porque ele é o Messias esperado pelos judeus, mas também aos gregos, que mesmo não esperando o Messias, agora estão conhecendo o Filho de Deus, que é Jesus. Então, demonstra que a acolhida de Paulo a todos e todas.
Vou deixar até aqui o chat, se alguém colocar alguma coisa. E aí, no finalzinho dessa tese, ele diz: a justiça de Deus se revela da fé para a fé. O que quer dizer isso? Nós recebemos a fé pelo batismo e é pela fé que nós vamos nos salvar. E aqui ele dá um show de teologia para dizer assim: não seremos salvos ou não seremos justificados pela lei de Moisés. Nós seremos salvos pela fé em Jesus Cristo. Então aqui há uma ruptura lenta e gradual com o ritmo do judaísmo dentro do cristianismo. Paulo vai ser perseguido, vai apanhar, vai ser jogado em vala, dado como morto, vai ser preso pelos judeus, porque Paulo vai dentro das sinagogas anunciar que Jesus crucificado é o Salvador. E isso é blasfêmia para qualquer judeu. Nenhum homem crucificado pode ser filho de Deus, porque cruz é sinal de maldição. Não é possível, na cabeça de qualquer judeu esclarecido, que um homem pregado numa cruz possa ser filho de Deus. É a última, ou a possibilidade que não existe. Né? Então, Paulo apanhou muito, literalmente apanhou, porque ele forçava a barra de dizer: eu creio, ele se encontrou comigo, é assim que os apóstolos anunciam, tanto os 12 como eu, que vim depois, anunciamos que Cristo morreu crucificado e ressuscitou. E ressuscitando, ele nos dá a prova de que ele é o Messias esperado. Então, é uma mudança de estrutura, de paradigma, que ele vai tentar ali quebrar essa casca dura da comunidade Roma. E tudo isso com a docilidade e a sensibilidade da esperança. Né? E aqui eu tinha anotado algumas coisas, de uma forma geral, já que nós temos pouco tempo, mas pensar na carta aos Romanos como um todo. Quais os principais assuntos que ele vai desenvolvendo nessa tese de acolher judeus, acolher os gregos e trazer a questão da justificação pela fé e não pela lei? O primeiro grande assunto é falar sobre a universalidade do pecado. Por quê? Paulo demonstra que todos nós estamos sob o domínio do pecado. Isso depois Santo Agostinho vai desenvolver melhor com a tese do pecado original, séculos depois. E não é à toa que Paulo é o primeiro grande teólogo do Tratado da Graça de Deus, e o segundo é Santo Agostinho, que Agostinho vai beber de todas as cartas paulinas para tratar sobre o pecado e a graça. Então, desde os gentios que rejeitaram o conhecimento de Deus, até os judeus que falharam em obedecer à lei, todos pecaram e precisam da graça de Deus. E isso vem, claro, apoiado no Gênesis. Como o primeiro homem pecou e foi expulso, assim também todos pecaram. Mesmo aqueles que não acreditam. Mesmo aqueles que rejeitam. Tanto é que na hora da consagração, se diz: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Jesus veio para todos, para aqueles que creem, para aqueles que também não creem. Porque há a universalidade do pecado. Ok? Depois, um outro tema que ele traz é o que está na tese.
a justificação pela fé. Depois, Martinho Lutero, com o protestantismo, vai perverter um pouco isso, porque ele vai também se apoiar em Paulo, né? E Martinho Lutero vai contrapor Paulo e São Tiago, porque São Tiago diz assim: a fé sem obras é morta. E depois Martinho Lutero vai dizer: nós seremos salvos somente pela fé. Sem obra nenhuma, sem caridade nenhuma, somos justificados pela fé. Se apoiando aqui na carta aos Romanos. Mas Paulo vai dando provas na sua teologia de que a fé também ela se constitui com obras. E não é só exclusivamente vivida pela fé e só pela fé. A salvação é apresentada aqui em Paulo como uma graça que se manifesta na morte e na ressurreição de Cristo, sendo recebida por meio da fé. A salvação é recebida por meio da fé. Paulo usa o exemplo de Abraão para justificar, né, que sempre a salvação foi baseada na fé e não nas obras. Então essa foi a brecha depois para o protestantismo. Mas nós cremos, né, depois confirmado pelo apóstolo Tiago, pela carta, de que a fé sem obras é morta. Bom, um terceiro tema que aparece na carta é sobre o papel do povo antigo, o papel de Israel na salvação. Por mais que ela nos é dada por Cristo. E a carta aos Romanos aborda a relação entre o povo judeu e os cristãos gentios, que vinham do paganismo, de outras denominações, reafirmando que o plano da salvação de Deus abrange a todos. Cristo veio salvar a todos. Eu lembro o Papa Francisco dizendo: a igreja tem que acolher todos, todos, todos. A incredulidade parcial de Israel, né, abriu a porta para que se acolhesse os gentios. E a carta não deixa de trazer aquela esperança de Paulo que Israel vai abrir os olhos e vai aceitar Jesus. De que os judeus vão entender que realmente ele é o Messias. E vão aderir a esse plano de salvação. Então, Paulo não fecha as portas para os judeus incrédulos e não fecha as portas para o paganismo, porque os judeus não aceitam os pagãos, os gentios. Para os judeus até hoje, quem vai ser salvo? Só o judeu. Eles são a raça escolhida. Os outros povos não. Então, Paulo vai armando um meio de campo para acolher daqui e de lá e não fechando porta de nenhum dos lados. E um último assunto que também é forte ao redor dos capítulos da carta são as questões morais, dos comportamentos, da forma de viver, né? Isso mais para o final. Onde Paulo oferece instruções práticas como a fé deve ser vivida no dia a dia. Ele pede para que transformemos as nossas mentes e o nosso coração a viver em amor, a unidade e o serviço, e a nos submetermos às autoridades civis. E lembra depois Jesus no Evangelho: dai a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Então, Paulo já coloca desde sempre que os cristãos não são pervertidos e não querem badernar, né, como um povo sem lei, sem regras, anárquicos, desobedientes. Não. Os cristãos vivem no mundo.
e tem que, de alguma forma, se adequar às leis que o mundo ali prescreve para o bom ordenamento social. Mas não se esquecer da lei de Deus, né? E da justificação que vem pela fé. A fé no Cristo morto e ressuscitado. E aí, para terminar esse momento de ter essa linha geral, esse encantamento pela carta aos Romanos, que é belíssima, tomar aquilo que é muito caro ao nosso jubileu, que é falar da esperança. Então, convido vocês a abrirem em Romanos capítulo 5, e vou pedir para a Renata ler, eu vou pegar um copo d'água, só um minuto. Acharam aí? Renata, lendo devagarinho, e aí eu vou interrompendo quando for preciso. Tá bom. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí, lembra aquela música da Quinta-feira Santa, linda, meu Deus, antiga e sempre nova? Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece com o novo mandamento do amor. E outra, nossa glória é a cruz que nos libertou Jesus. Então, a glória de Deus resplandece nessa esperança, e a esperança constitui adorar o Salvador na cruz. A cruz salvadora é a nossa esperança. Essa é a tese de Paulo. Segue aí. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a perseverança. A perseverança leva a uma virtude comprovada, e a virtude comprovada desabrocha em esperança. Ai, ai, de tão lindo dá uma dor no coração, né? Ninguém quer aceitar, gloriar nas tribulações. Tem um filme protestante, isso eu era jovenzinho quando eu escutei. A história resumia, parece que em 2 times de futebol americano, algo assim, de beisebol, e um grupo eram de protestantes. E aí, o time perdeu um grande torneio. E aí todos eles se ajoelhavam no meio do campo, o treinador dizia, nós temos que agradecer a Jesus quando ganha e quando perde. Quer dizer, a nossa gratidão a Deus não é porque Ele nos dá vitórias, mas porque nas derrotas nós também aprendemos e crescemos com elas. Então Paulo diz, nós gloriamos a Deus na esperança, mas também nas tribulações. A gente tem que pregar isso na geladeira. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz virtude. E a virtude, a esperança. Então, não há como nos encontrar diante da cruz de Cristo e olhar para a cruz é obter a salvação, como a serpente de bronze, em que as pessoas eram curadas no tempo de Moisés,
Só é possível contemplar a cruz salvadora se tivermos uma virtude comprovada, e uma virtude comprovada que é alimentada pela perseverança. E uma perseverança que só existe porque a tribulação nos alimentou até ela. E daí nós chegamos à seguinte conclusão: não há cristão sem tribulação. Uhum. O ponto de partida para alcançarmos a cruz de Cristo é a tribulação. Uma vida pacífica não nos leva à cruz. Jesus não teve uma vida pacífica. Lembra no Evangelho que diz uma frase: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra? A vida pacífica não gera tribulação, que não vai gerar perseverança, que não vai levar à virtude e que não vai gerar esperança. Agora imagine, Paulo ditando isso, sem nenhum livro de teologia na mão. Era ele e o Espírito Santo. Segue aí, Renata. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É a frase mais linda de Paulo, na minha opinião, de todas as cartas. E tem uma música do Valmir Alencar que é muito bonita, que depois que eu fui relacionar, eu era seminarista ainda, com o texto da Carta aos Romanos, diz assim: porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a música toda ela foi escrita ao redor da Carta aos Romanos, a partir da tese da Carta de São Paulo aos Romanos. E ele começa dizendo: a esperança não decepciona. Ou seja, estar diante da cruz do Senhor não é decepção, não é vergonha, porque o amor de Deus foi derramado. Derramado onde? No sangue da cruz. Derramado por quem em nós? Pelo Espírito Santo, que nos foi dado por quem? Por Jesus, através do Pai. Então, uma proclamação de fé trinitária aqui. Segue. Com efeito, quando éramos ainda fracos, foi então, no devido tempo, que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa boa, talvez alguém ouse morrer. Deus, contudo, prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos mediante sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que desde agora recebemos a reconciliação. Isso. Essa reconciliação, por isso que o próximo tópico fala de Adão e Jesus Cristo. Fomos reconciliados com o Pai da criação, porque Adão e Eva romperam com a aliança de amor. Então, Cristo é aquele que nos reconcilia, como celebramos no último domingo, né? A exaltação da Santa Cruz. Se pela árvore do Éden fomos condenados, pela árvore da cruz fomos salvos. E Paulo vai justificando a sua tese e a sua teologia
páreo a páreo ali com o Antigo Testamento, que ele era conhecedor. Paulo era um homem extremamente sábio. Agora, ele faz algo inédito, né? Apresentar a graça de Deus, e isso ninguém tinha feito antes, trazendo ali, justificando elementos do Antigo Testamento, dizendo, Cristo não destruiu a lei, mas ele veio superar. Isso vai aparecer nos evangelhos depois. O próprio Jesus vai dizer isso. Eu não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento. Então, Paulo deve ter escutado da boca dos apóstolos muitas coisas que Jesus falou, que vão aparecer nos evangelhos depois. Mas ele já antecipa isso para as comunidades. Então, ler uma carta de Paulo é ter um tratado de teologia nas mãos. Um tratado diretamente da fonte. E outros, depois, como Santo Agostinho e muitos doutores da igreja, vão se debruçar, e tem teólogos até hoje tirando teses das cartas de Paulo. Porque é uma fonte inesgotável. Não é à toa que é a palavra de Deus. É um texto sagrado, porque é o próprio Espírito que inspirou Paulo a escrever, e ao mesmo tempo, se a palavra ela é proclamada no hoje da comunidade, essa revelação se torna dinâmica. A revelação não morre. A revelação não termina nesse sentido. Né? Ela tem o seu momento final ali, na morte dos apóstolos, porque a revelação plena está em Jesus, mas a revelação é dinâmica, porque nós continuamos a tomar essa mesma palavra, trazendo pela graça do Espírito Santo e atualizando essa palavra na vida do hoje, no nosso hoje. Então não há como ler a carta de São Paulo aos Romanos sem nos alegrar e nos embebedar dessa esperança, usando o termo para o bem, né? Quando a gente se embebeda numa festa, em alguma comemoração, a gente fica alegre, né? Daí vem aquela famosa regra dos animais, né? Todo mundo já conhece. Quem bebe demais passa pela fase do macaco, que faz gracinha com todo mundo, que brinca com todo mundo, dança, se alegra. Depois, quando a bebida começa a aumentar, vai para a fase do leão. Briga com o outro, com a mulher, derruba a mesa, começa a xingar. E outros chegam na fase do porco. Vocês já imaginam o estrago que faz em casa para quem bebe demais e não tem limites. Mas para dizer que é preciso nos embebedar da teologia paulina para que a palavra nos alegre, nos comova, nos faça seguir adiante, e essa palavra nos motive a atrair outros a beber dela, a entender todo esse contexto. Então, a CNBB traz essa proposta que eu vejo como válido, porque não dá para a gente estudar toda a Bíblia, mas dá para a gente, todo ano, dar essa pincelada, escolhendo um livro. Com certeza nós não vamos esquecer, ano que vem, o que nós escutamos e partilhamos aqui hoje. Justificados pela fé, não nos esquecendo do pecado, alimentados pela graça, principalmente a esperança que não decepciona. Amém? Amém. É linda essa carta, né? Inteira. Alguém quer comentar algo? Nossa, está tudo quietinho. Os meus alunos estão todos dormindo. É só eu e o senhor aqui, padre. E é claro, né, nós catequistas temos a obrigação
de ter a palavra na ponta da língua. E o catequista é igual à persistência do Jeová domingo de manhã, que bate na porta, que sabe o texto onde está capítulo e versículo, que não desiste, né, que toca a campainha 3, 4 vezes, e mesmo com a cara da pessoa de sono, que levantou, levando o xingo, mas o missionário está lá, persistindo, crente na palavra. Pois é. Eu perdi bastante parte aqui, que caiu muito a minha internet, peço até desculpa, não escutei tudo, então se eu não falar direitinho algumas coisas aqui, mas o que eu gosto demais, assim, de estudar Paulo em geral, né, é de ver essa entrega dele, entendendo todo o contexto de onde ele veio, né, da onde ele surgiu, quem era ele, enfim, e toda essa dedicação e toda essa entrega que ele nos apresenta, faz a gente entender, né, o quão nós somos, assim, a gente pode se identificar nele, porque a gente também passa sempre de perseguidor a convertido, né, acho que no nosso dia a dia a gente está sempre assim, e o tema específico de hoje, que é da esperança, né, que a gente nunca é decepcionado, é justamente isso. É desse amor que Deus se revela para nós, que Ele nos aproxima, que Ele nos acolhe, que Ele nos entende, e esse entendimento que Ele tem de cada um de nós. E isso vai lá naquele comecinho, né, da fé que a gente deposita sobre ele, que a gente recebe, que ele dá essa graça da gente poder entender tudo isso e viver com essa esperança, porque até mesmo acolher essa esperança de coração é graça dele, né, é dom dele. Então, Paulo, ele tá como nossa referência, né, tudo que a gente lê sobre ele, tudo que a gente estudar sobre ele, qualquer versículo que a gente pegar, a gente vê que a gente deposita nossas misérias, nosso nada, né? E consegue entender esse grande amor que Cristo tem por nós, né? Essa entrega absoluta por cada um de nós, e por isso a gente consegue estar tão próximo dele. Eu acho que essa possibilidade que a igreja nos dá de entender de pouquinho em pouquinho essas doses homeopáticas, faz com que a gente vai digerindo isso tudo, né, e entendendo cada vez mais e vendo o quanto a gente está aí para crescer cada vez mais e Sim. não abandonar a fé. Que coisa, né? Pensando nisso, a CNBB propõe um livro por ano. Então, se a gente absorve isso ano a ano, nós vamos levar 73 anos, ou seja, uma vida toda para nos embebedar, nos alegrar com a palavra de Deus, né? No dia do simpósio da catequese inclusiva, eu fui numa paróquia buscar o ostensório e na entrada tinha uma lojinha assim, muito simples, com alguns livros. Olha a Bíblia de Jerusalém que eu achei. Eu nunca tinha visto na Paulus. Ela tem os 12 apóstolos desenhados na beirada. Ó, 6, aqui mais 3, e aqui mais 3. Olha que lindo. Eu só comprei essa Bíblia por causa dos apóstolos. Se meu menino ver, vai querer também. Ele fez eu comprar a edição do papel de ouro, imagine a hora que ele vê esses daí. Sim, é lindo mesmo. Eu já tinha outra. Eu comprei ela em Brodowski, essa daí. É caro, eu paguei 130 na Bíblia. Eu comprei em Brodowski, eu comprei com desconto, eu comprei mais barato. Mas a hora que eu vi, eu falei, gente, eu tenho que comprar essa Bíblia. Não, é maravilhoso. E eu não percebi, é que eu não enxergo direito. Eu não tenho o nome deles, achei que tinha. Eles só estão segurando, assim, os pergaminhos, né? Mas é lindo demais. Como que pode uma coisa tão bem feita, né? É. Essa Bíblia. Ô, padre,
Oi? Nós temos essa facilidade agora de ter acesso, né, à Bíblia, uma Sim. linguagem mais acessível. De primeiro, a gente não tinha nem condições de ter Bíblia, era muito difícil. Eu lembro que, assim, eu vou talvez até declarar a minha idade, eu vou me entregar. Mas quando eu era pequena, a minha avó, ela tinha muito contato com um padre, era o Dom Abade, aqui de Ribeirão, que nenhum de vocês eu sei que acho que não chegou a conhecer. E ele mantinha um contato com o irmão da minha avó, meu tio, que morava na Itália, e a minha Era avó... Dom Aparício ou não? Hã? Era Dom Aparício? Não, era Dom Abade, da Igreja de Santo Antônio. Então, mas O Mosteiro São Bento. Hã? o Dom Aparício era de lá. Tinha um outro também. Não era o Dom Aparício. Era o Abade... eu tenho o nome dele, eu não lembro direito o nome dele. Aí eu lembro que a minha avó, eu fui com a minha avó no mosteiro, para ela entregar a carta, né, para ele levar para o irmão dela, e num cantinho assim tinha uns livros, né, eu não sabia o que eram aqueles livros, de capa dura, marrom. Aí eu fiquei olhando, ele falou assim, o que você está olhando? Eu falei, eu estou vendo aquilo ali, é a Bíblia, aquilo ali. Ele falou, você quer uma? Eu falei, lógico que eu quero. Ele me deu, eu tinha meus 10 anos, mais ou menos, eu tenho ela até hoje. Eu nem manuseio mais ela de tão fininho que é o papel, tá amarelinho assim, mas era muito, assim, uma leitura muito mais difícil, né? Agora ela está bem mais fácil. Tem Bíblia para criança, tem Bíblia ilustrada. Então, essa facilidade que não existia antes, eu acho que é muito assim, muito grande a possibilidade da pessoa ter mais contato com a palavra de Deus, de tentar buscar mais, né? Eu vejo, Clélia, que além dessa facilidade de ter a Bíblia, de ter acesso ao texto, ora, hoje nós enfrentamos a dificuldade de ler com os óculos da igreja, de entender o texto segundo os ensinamentos que a Igreja Católica nos coloca. Porque senão, ter o texto na mão, né? Aí acontece igual, lembra Filipe com o eunuco, Atos dos Apóstolos 8? O eunuco está lá lendo Isaías, e aí o Filipe chega e pergunta, você está entendendo isso aí? Ele falou assim, como que eu vou entender se ninguém me explicou? Exatamente. Né? Adianta ter a Bíblia e ninguém explica? Então, nós temos essa dificuldade hoje. Eu vejo que há uma boa vontade dos catequistas de abrir o coração. Só falta agora ter boa vontade de arrumar tempo para participar de formações, para estar mais... Não adianta. Eu tenho 15 anos de padre. Eu estudei 4 anos de teologia, 3 de filosofia, estou na minha 3ª pós-graduação. Tem texto bíblico que me dá nó na cabeça. Eu tenho que pesquisar. Então, quanto mais a gente estuda, mais situações novas se apresentam. Mas a gente vê que não sabe, né? Quanto mais a gente estuda, mais sabe que não sabe. Sócrates falava isso, né? Eu sei que nada sei. Por exemplo, para entender o livro A Confissões de Santo Agostinho, é uma leitura muito difícil, né? Ixi, Eu demorei bastante para terminar de ler. Eu também fiz filosofia e fiz teologia. Sim, amo filosofia. Mas não quero dar aula de filosofia, não. Já dou aula demais de teologia. Mas tá bom, pessoal, já 9h20. Ficamos felizes por esse momento que a equipe da Arquidiocese propôs, né? E que venham também nos outros anos novas oportunidades. Às vezes há um pouco de frear ou de resistência em relação à animação bíblica, aos estudos da Bíblia. Às vezes, se a gente fizesse um momento de dinâmicas com catequizandos, talvez teria 300 aqui querendo saber alguma coisa. Aí quando fala, vamos estudar a palavra de Deus, não, isso aí é para quem faz teologia,
para padre, para isso. Então, a gente precisa também cutucar o coração dos nossos catequistas para se abrirem a isso, né? Para se colocarem em disposição de tempo e disposição do Espírito de Deus, para que ele haja em nós como agiu em Paulo. Renata, quer dizer algo? Não, só muito obrigada por essa noite, foi maravilhoso, como sempre, né? No início, acho que o senhor não tinha chegado ainda, acho que foi a Clélia mesmo que falou, que eu falei assim, o senhor já devia estar chegando lá, e não podemos perder, ainda mais o Padre Marcelo. Ontem eu tive um momento, na segunda, já fazia anos que eu queria preparar, mas eu fiquei tão contente que eu fui dormir em paz. Eu fiz um CPP e há muito tempo eu queria dar uma noite de espiritualidade sobre a oração eucarística primeira. Por quê? Até o Concílio Vaticano II não existia a oração da consagração, que é a oração eucarística, não existia 2, 3 a 4, hoje tem até 10. Então, desde o século XV até o século XX, só se rezava a oração eucarística primeira, aquela comprida, que reza o nome dos apóstolos, aquele monte de santo. E eu dizia, eu queria destrinchar e detalhar parte por parte e explicar para o povo o que significa a oração eucarística. Às vezes o povo reza e não entende o que está rezando, está na missa e não sabe o que o padre se abaixa, o que o padre faz o sinal da cruz no meio, ele bate no peito durante a oração eucarística. E depois de muitos anos eu consegui na segunda-feira. Eu fiquei dias preparando slide, pesquisando, né, cada detalhe, cada situação, e apresentei. Mas é aquele mesmo sentimento que não pode nos abater, né, de frustração, né? Quer dizer, eu fiz o meu CPP convidando todas as pastorais, porque era uma noite de espiritualidade. Nós temos quase 300 agentes de pastoral aqui, na paróquia. Tinha, acho que, 25 pessoas dos 300. E isso não pode nos abater. A gente tem que estudar, tem que procurar ensinar, é a nossa missão de catequista. Sendo 300, sendo 1.000 ou sendo 10, agora, um pouquinho antes de eu estar com vocês, o que eu estava fazendo? Dando catequese para um adulto que mora no Mato Grosso. A noiva é daqui, ele vai casar aqui em dezembro, mas lá o padre fez um rolo, que os adultos tinham começado a catequese em janeiro e ia terminar até o casamento em dezembro. O padre que a diocese virou dos avessos, e aí a catequese vai começar agora em agosto, começou para terminar na Páscoa. E tudo que o menino fez foi em vão. Tinha que começar tudo de novo. E a paróquia mais próxima desse rapaz é a 100 quilômetros da fazenda onde ele mora. Então, aí, ele já tinha feito catequese com o livro do Dom Leomar, de janeiro até julho. Então, agora, toda semana, eu me reúno online com ele, estou dando catequese para ele, para que ele termine, ele vai chegar aqui, e um dia antes do casamento, ele é só batizado. Eu vou dar a primeira Eucaristia e vou confirmar ele, da unção do Santo Crisma, e ele vai casar no dia seguinte. Então, alguém poderia dizer, e eu já conversei com muitas pessoas, mas padre, o senhor é bobo, o senhor tem 500 coisas para fazer, o senhor ainda vai dar catequese para um adulto que fez o rolo com o padre de lá, o senhor não tem nada a ver com isso. Mas eu conversei com ele, eu disse para ele, olha, você ser só batizado pode casar. Você pode casar aqui sendo só batizado. A igreja permite. Aí eu perguntei para ele, se você quer aceitar Jesus verdadeiramente e quer receber o corpo e o sangue de Cristo, eu te dou a catequese. Mas fique sabendo que você não precisa fazer a catequese para casar. Com o batismo você pode casar. Ele disse, não, padre, eu quero receber a Santa Eucaristia. Então, é uma semente que a gente planta, né, e eu tento fazer também do meu ministério, da minha vocação de catequista, um testemunho. Né, é isso que nos alimenta todo dia. Né? E depois de amanhã estarei em Roma, se Deus quiser.
Eu estou arrumando as malas, né? Na outra semana é o jubileu dos catequistas, e então vou passar uns dias lá, né? Visitar o meu padrinho São Francisco de Assis, e visitar mais uma vez Roma e estar junto com o Papa Leão, esse jubileu com os catequistas do mundo inteiro no final de setembro. Então peço que rezem por mim, pela viagem, que eu vou colocar também cada um de vocês lá na sede da nossa igreja querida. Né? Padre, eu também vou. Sexta-feira. É na sexta que você vai? Aham. Você vai pegar o avião da noite em Guarulhos? Não, eu vou pegar no Galeão. Ah, não, o meu é em Guarulhos, 7h20 da noite, acho que é. Não, eu vou pegar no Galeão e no Rio. E o Eu meu... vou na mala, viu? Eu vou na mala. Vamos Faz lá. 10 E o meu 10 pai, anos que eu tive. o meu para em 10 Madrid anos. e depois de Madrid segue para Roma. Vou chegar lá sábado à tarde, no meio da tarde. Na verdade, eu vou para o Rio e pego no sábado para Lisboa. Ah, tá. Então a gente vai se encontrar bastante lá, Sim. no nosso momento. Então vamos receber a bênção de Deus, né? Ai, que vocês façam uma boa viagem. Deus abençoe vocês nessa viagem. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça pela intercessão de São Paulo, apóstolo dos gentios, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado por esse momento. Amém. Muito obrigada. Abençoe o senhor também, a Renata. Uma boa viagem para vocês. Boa viagem Rezem para por nós. vocês. Boa viagem para vocês dois. Rezaremos. Vão Tchau. com Deus. Levaremos todos Obrigada por no essa coração. noite.